Aí, bem-vindos, pessoal, de novo para o nosso segundo bloco dessa manhã maravilhosa. Estamos aqui com Cadu Oliveira, Ariadne Ribeiro e Pici Bruja para tratar da epidemia de HIV/AIDS e cidadanização. A gente vai começar com a fala de Cadu, que é militante interseccional nos movimentos negro, LGBTQIAPN+, pessoas vivendo com HIV/AIDS e de outros modelos de masculinidades não hegemônicas. É aconselhador na Clínica Comunitária de Saúde Sexual, AHF Brasil, AIDS Healthcare Foundation. Atuou como coordenador da educação comunitária do Centro de Pesquisa HD Emílio Ribas no Estudo Mosaico. É formado em marketing pela IMB Morumbi e MBA em gestão de pessoas pela Anhanguera. É uma das pessoas participantes na mesa Não há Doença em Nossas Identidades e Afetos, no 21º Seminário LGBTQIA+, do Congresso Nacional, Somos o que Somos, 25 anos da proibição da conversão sexual no Brasil. Cadu, muito obrigada pela sua participação hoje. Estamos todos muito animados, com certeza, eu tenho certeza, de ouvi-lo. Então eu passo a palavra para você. Tá, eu queria agradecer a todo mundo presente, queria agradecer seu esforço, Bruna, a tua pessoa, né? Porque eu sei que tem um esforço de muita gente por trás disso. Bem, autodescrição, né? Eu sou uma pessoa negra, tô com uma peruca castanha, porque o cabelo não estava legal, mas aí coloquei a peruca. Tô com uma camiseta preta, escrito HIV positivo. Bem, eu acho que a gente pode começar falando da cidadanização das pessoas vivendo com HIV e AIDS, pensando no contraditório, né? Na primeira parte dessa aula, a gente falou sobre justiça, sobre os mecanismos de justiça que a gente tem disponíveis para as pessoas LGBTs e que não estão sendo respeitados, né? E a mesma coisa acontece com o HIV. Existe um direito ao tratamento, existe o direito ao sigilo das pessoas com HIV/AIDS, existem outros direitos que a pessoa pode acessar. Por outro lado, existe uma distância entre esses direitos e a sociedade, assim como existe uma distância entre a ciência e a sociedade. A ciência ela tem um avanço imenso nesse aspecto, né? Você tem medicações bastante funcionais, você tem medicações para prevenção, você tem várias possibilidades. Porém, para a sociedade, ainda fica muito no estigma, né? Que estigma que a gente conheceu nos anos 80, quando se falava notadamente para homens que faziam sexo com homens e travestis, né? Uma vez houve um relato de um homem gay dos anos 80, né? Que foi jovem nos anos 80, e ele dizia que naquela época você era bicha, promíscuo e aidético. Então estava tudo ligado, né? Ou você era aidético, promíscuo e bicha. Tudo isso estava ligado. Então você vivia fechado numa lógica. E a gente se emancipou pouco disso para a sociedade. Então, eu me lembro, por exemplo, de uma festa que eu fui na adolescência, por ser muito magro, por ser negro, uma pessoa da festa me apelidou de bicha Cazuza. E a gente sabe o que quer dizer isso, né? A gente entende o que quer dizer bicha Cazuza. A imagem do Cazuza ainda está presente no imaginário das pessoas sobre o HIV. Está tão presente que vai direcionando o Estado a ser negligente com a gente. Como a Bruna citou, eu trabalho numa clínica de saúde sexual, né? E lá nós fazemos as testagens. Essa semana mesmo a gente teve um rapaz que vir de uma família evangélica, conservadora, tudo mais, ele pôde acessar a sexualidade dele ele tem 27, só aos 26 anos. Ele conseguiu acessar a sexualidade dele.
foi à clínica porque ele iniciou um namoro, uma relação nova, e eles queriam se balizar, tipo, vamos trocar testagens. E ele teve um reagente para HIV. Por que eu trago essa história aqui? Porque nós, enquanto sociedade, fomos negligentes com esse rapaz. Ele teve 1 ano de vida sexual sem o HIV. Não que a vida sexual com HIV vai ser monstruosa, horrorosa, não é isso. Mas ele vai ter que lidar com o estigma social, que tá em manutenção constante na nossa sociedade. Por outro lado, a gente vai ver a disparidade dos acessos, né? Esse menino pôde acessar muito pouco, e outra, eu trabalhei no Estudo Mosaico, no Emílio Ribas, né, também. A maioria era um estudo clínico para desenvolver uma vacina para o HIV, preventiva, não para quem vivia com HIV. A maioria das pessoas que acessaram esse estudo do Emílio Ribas, a Pis depois pode falar como é que foi a realidade no centro de pesquisa que ela atuou, eram homens gays brancos. Com grande esforço, a gente conseguiu colocar 25% de pessoas negras, e entre essas pessoas negras tinham 3 mulheres trans. Então, eu estou falando de um universo de 100 pessoas, que 25 eram negras, e entre essas 25, 3 eram trans. Então, a gente vê que o buraco é muito mais embaixo em acessar uma cidadania plena, né? Na clínica, acontece algo muito parecido, que é o seguinte: a clínica é muito bonita, é muito bem organizada, está na República, que é um bairro aqui em São Paulo, que tem uma concentração da população LGBT ali, notadamente de travestis e gays e bissexuais. E, mesmo assim, as pessoas mais pobres, as travestis que trabalham na rua, elas têm dificuldade em acessar a clínica. Simplesmente porque é difícil para elas enxergar que aquele espaço está disponível para elas. A gente chama isso de portas de vidro, né? É isso. Você não sabe se você vai passar aquilo e vai ser barrado, ou se você vai passar e vai transpor, né? É contraditório, por quê? Por outro lado, isso é uma das coisas que mais atraem as pessoas que conseguem entrar, sabe? Eu nunca acessei um ambiente como esse e tive minha identidade de gênero respeitada. Eu nunca acessei um ambiente como esse e não fui questionado de não ter tomado banho, no caso das pessoas em situação de rua, né? Então, é um contraditório, é uma dificuldade, e é isso, a gente está ali para acessar pessoas. A HF, que é essa ONG para quem eu trabalho, ela surge no começo da luta, né, do HIV, né, na época que as pessoas não tinham muito tratamento, elas tinham acompanhamento, cuidado, um ou outro juntava dinheiro para comprar uma medicação funcional, né, e hoje se percebe, com as melhorias da ciência, que a gente precisa investir na saúde sexual, né, em dar qualidade à saúde sexual, em fazer testagens, né, quantas pessoas nunca se testaram na vida. E a gente está falando muito da nossa comunidade LGBT, mas os homens héteros também não se testam. Então, as mulheres héteros, elas estão com uma grande possibilidade de ter essa infecção e descoberta tardiamente, né? Ainda falando dessa questão de acesso, a gente sabe que a população negra, ela tem um gargalo, o racismo é um gargalo para o acesso da população negra à saúde, né? E a várias coisas, a educação. Quando o Luanda falou de que pessoas trans não estudarem
define o lugar delas na sociedade, é a mesma coisa com as pessoas negras, né? E com o agravante que mesmo que você estude, você ainda assim está segregado, né? Você não é incomum você ter pessoas brancas ganhando mais que a pessoa negra na mesma função, né? Trago aqui mais um caso da clínica, né? De um rapaz que chegou lá e está há 4 anos atrás ele teve o diagnóstico, né? O reagente para o HIV, e só agora ele conseguiu procurar um tratamento. A gente não faz tratamento lá na clínica, mas a gente vai orientar e tem os médicos e tudo. Por que uma pessoa, sabendo que tem uma infecção, não vai procurar o auxílio médico? Por causa do estigma. Então, a gente volta. O estigma, ele vai determinar também a nossa coragem de buscar apoio, de buscar tratamento, né? Não é à toa que a gente fala tanto da confidencialidade, do sigilo para as pessoas com HIV, porque ainda é algo que determina o lugar dessas pessoas na sociedade. O HIV também é visto pelo Flip, que apareceu naquele vídeo que a Luanda trouxe, como um genocídio da população negra, né? Por todo esse campo que eu estou falando para vocês, né? De tudo que foi já tirado de direito à saúde dessa população. E aí, quando você junta ao estigma do HIV e o racismo, tudo fica muito mais complicado, fica muito mais difícil de você buscar um serviço que está ali, está à sua disposição. A gente precisa entender que essas infecções por HIV hoje, isso não é um exagero, isso não é para o futuro, elas são todas evitáveis. A gente tem mecanismos suficientes e eficientes para não ter infecções por HIV. O nosso problema é esse estigma social, essa dificuldade de contrabalançar na sociedade esse olhar atrasado, de 30, 40 anos atrás. Todo o coletivo de pessoas LGBTs deve ao movimento de HIV/AIDS uma emancipação da sua sexualidade, né? A partir do movimento de HIV, você começa a falar de prevenção, você começa a falar do uso de camisinha. Antes disso, o uso de camisinha era super recriminado. Se você estava com um parceiro e ele sacava uma camisinha, você falava, mas quem está achando que eu sou? Que eu transo com qualquer um. Não que eu não transo com qualquer um, mas é isso. Não é... Antes disso, a gente não conseguia falar. Então, assim como a gente deve muita coisa ao movimento feminista, o movimento LGBT deve ao movimento HIV/AIDS. Ainda que não seja tranquilo para o movimento LGBT abraçar o movimento de HIV/AIDS, né? Eu dou exemplo aqui de uma conquista imensa que nós temos no HIV, que é indetectabilidade igual a 0 transmissão. É um grande avanço. Por quê? Pessoas vivendo com HIV que tenham a sua carga viral indetectável, carga viral é a concentração, né, do vírus no sangue, e ela fica indetectável para os exames sorológicos. Não quer dizer que no exame rápido vai sair, no teste rápido ele vai continuar sendo detectável. Essas pessoas, elas não transmitem HIV. Como é que você consegue ficar indetectável? Fazendo o uso eficiente da sua terapia antirretroviral, que são as medicações, que estão cada vez mais simplificadas, né? Você tem até um comprimido que você toma na tua rotina. Agora, é muito importante isso,
mas isso alcança uma conquista mais individual, entendem? Eu consegui ficar indetectável, mas será que o outro que não conseguiu, ele não conseguiu por quê? Porque normalmente vai se falar, porque ele não faz tratamento direito, porque ele é desinteressado, né? Esse caso do rapaz que ficou 4 anos sem se tratar, é fácil sair julgando ele. Poxa, mas tem, o SUS dá a medicação. Medicação para HIV você pega no SUS, você nem compra. Por que uma pessoa não faz esse tratamento, né? E é isso, se a gente pensar o acesso à medicação para o HIV de uma pessoa vivendo em situação de rua, ou de uma pessoa que esteja em abuso de substância. É muito difícil para essas pessoas acessar esses serviços. Então, a gente entrou, por conta dessa conquista individual, no problema do coletivo, do movimento. O movimento ele acaba ficando menos agregador no entendimento de pessoas que têm dificuldade em aderir ao tratamento, em estar dentro do tratamento. É isso, a gente tem a gente luta tanto contra a heteronorma, a cisnorma, mas a gente vai criando outras normas, né? A gente está falando de um movimento de pessoas historicamente excluídas, mas que hoje a gente tem um desafio de que dentro dessa exclusão existam os que são menos pretos e os mais pretos, fazendo uma analogia com o movimento negro. Para não parecer desesperador e pouco... eu sou uma pessoa muito esperançosa, eu acho que a gente tem alguns caminhos que podem nos ajudar a ampliar esse debate, para além dessa nossa conversa aqui. Um deles é respeitar essa autodeclaração que as pessoas vivem com HIV têm. Então, tipo, eu só falo da minha sorologia se eu quiser, para quem eu quiser, e se isso for relevante naquela relação, né? Eu não posso ouvir essa semana uma pessoa me dizendo, porque o meu amigo, eu suspeitei que ele vivia com HIV e aí eu fiz ele me contar. Aí o amigo contou, aí ele começou a chorar porque meu amigo vive com HIV. Eu falei assim, mas poxa, você perguntou para ele, ele não quis contar e você insistiu. Aí depois que ele te conta, você chora. Você não abraçou seu amigo? Ele não, porque eu estava muito mal. Veja, a dor do outro virou a dor dele. Ele não estava interessado no amigo. Ele estava interessado na fofoca. Ele estava interessado na superioridade. Tipo, eu sou gay como ele com HIV e eu não. Então, eu deixo aqui, para finalizar já a minha fala, esse convite para que a gente esteja sempre abertos para esse debate, para entender, para saber que o HIV não é a doença do outro, ela é a nossa doença. Em tudo que eu estava falando aqui, a gente percebe que é algo que nos define. A bicha, que é promíscua e que é idética, ainda é a imagem que todos nós temos, seja bicha, seja bi, seja trans, a gente ainda está dentro disso. Então, fica o convite para que cada uma das pessoas presentes, me incluindo, tome essa bandeira para si também. É isso. Obrigada, Cadu, pela sua exposição, foi maravilhoso. Obrigada mesmo. E agora, Ariadne, você gostaria de falar ou posso passar para a Psy? Eu queria ouvir todo mundo e falar depois. Ah, tá Aí bom. eu deixo para ela escolher. Tá bom. Pode ser. Perfeito. Então, eu vou apresentar a Psy Bruja. Só um minutinho que eu vou abrir aqui. Eu vou soltar também o Cadu do... Aí. Psy Bruja
travesti biológica e fármaco possuída vivendo com HIV/AIDS. Antropóloga e educadora que vem desenvolvendo tecnologias sociais em diferentes áreas, do movimento social, academia e mais recentemente no SUS. Trabalha com pesquisas clínicas e participou de um consórcio internacional de pesquisa de cura do HIV, o HOPE Collaboratory, e de estudos de PrEP, auxiliando na expansão e implementação da PrEP para mulheres cisgêneras no Brasil a partir de atuação no Ministério da Saúde. Atualmente, co-desenvolve uma linha de cuidado integral para pessoas trans e travestis no Instituto de Infectologia Emílio Ribas e realiza advocacy em estratégias de cura para o HIV em parceria com a International AIDS Society, além de atuar como pesquisadora e articuladora política na organização social louca de Efavirense. Pissi, muito obrigada pela sua presença aqui com a gente hoje e eu passo para você a palavra. Obrigada também pelo convite, obrigada por todo mundo que está aqui, para a gente fazer essa discussão super importante. Obrigada também para minha amiga Ariadne e para Cadu, que fez essa fala brilhante, que a gente vai se conectar de muitas formas. Acho que vou falar de coisas que são muito semelhantes, de uma outra perspectiva, de uma outra forma. Para a gente pensar a epidemia de AIDS e os processos de cidadanização, né, conforme proposto no título, a gente precisa pensar uma série de conflitos e rearranjos dentro de uma lógica do sistema capitalista que está em plena transformação, né? E aqui a gente está falando mais especificamente do final do século XX até os dias de hoje, né, que é quando essas disputas se radicalizam com o avanço do conservadorismo, do fascismo, que a gente tem visto. E aqui eu imagino que o título esteja sugerindo um diálogo com a noção de cidadanização de sujeitos sexuais do Sérgio Carrara, e também com a noção de cidadanização com S, né, da Larissa Pelúcio, e que, em linhas gerais, vão dizer de um processo conflituoso e de lutas por direitos civis e proteção social que são empreendidas pelos ativismos LGBT, pelos diferentes feminismos, né, relacionados à progressiva incorporação dessas reivindicações no Estado. E quando a Larissa Pelúcio ela marca com S, essa cidadanização, ela está apontando para a construção de políticas públicas a partir dos agravos da AIDS, né? Como foi dito agora pela Cadu, o movimento LGBTI+, deve os tubos para o movimento de AIDS em relação à sua emancipação, né? Acabei de me atentar, gente, desculpa, eu não fiz a minha autodescrição. Dá tempo ainda, antes de eu seguir com esse vídeo, né? E eu tava com isso na cabeça, só que a ansiedade me botou e eu já fui direto. Eu sou uma pessoa branca, sou uma travesti branca, loira, tô com brincos redondos de naja em formato de bote. Estou sentada numa cadeira, tem um guarda-roupa de fundo, uma janela do meu lado esquerdo, e é isso. Acho que dá para seguir. Sou uma pessoa também que vive com HIV há 11 anos. Agora eu posso seguir com a minha ideia, né? Então, veja, quando a epidemia de AIDS ela eclode, ela causa um baque no movimento homossexual, como era chamado na época, né, que vai durar cerca de uma década, pelo menos. Os grupos mais afetados, eles foram, em grande parte, abandonados pelo Estado e pelas autoridades governamentais, né, muito embora a gente viu também nesse momento a criação de ONGs AIDS e até do programa de AIDS do Estado de São Paulo. Ou seja, aqueles que não se renderam à higienização e pautaram a AIDS na agenda política, conseguiram mobilizar uma série de recursos importantes através de associações científicas, partidos políticos, parlamentares, juízes, né? A antropóloga Regina Facchini mostra que lá em 95 foi pela primeira vez que o encontro de gays e lésbicas tiveram financiamento de programas estatais de combate ao HIV e AIDS, principalmente do Ministério da Saúde, né? E aqui tem um ponto muito importante que eu queria trazer, que é essa noção de grupos de risco, né? A noção de risco que foi mobilizada pelos discursos epidemiológicos e também propagandeadas reiteradamente pela grande mídia, auxiliaram no processo de construção do imaginário social da AIDS. E isso tem dois impactos principais. O primeiro é o efeito estigmatizante contra determinados grupos populacionais, que a gente já sabe quem é, né, e que segue alimentando a AIDS até hoje, seja atribuindo a culpa e sendo discriminado, ou seja, apagando a AIDS em outros grupos populacionais, né? Eu acho que esse é o principal efeito do estigma.
Mas o segundo ponto é sobre hackeamento. Né? Isso porque o foco em grupos de risco também se tornou uma forma de reivindicar investimento para o enfrentamento à epidemia. E isso vai fortalecer então, o movimento homossexual, contribuindo também para a formação de novos grupos, né? Segmentando as identidades no Brasil. Até mesmo porque, para que os projetos fossem aprovados, esses financiamentos, eles precisavam ter uma definição estrita em relação ao seu público-alvo, né, para incidência de política pública. Ou seja, a associação entre a AIDS e a homossexualidade e a travestilidade também está relacionada à própria viabilidade que tem sido alcançada pela política de identidade no Brasil. E aqui eu queria trazer a noção de política sexual para a gente pensar algumas coisas importantes sobre a cidadanização, né? Política sexual ela é um conceito do historiador Jeffrey Weeks que se refere à forma como ações e decisões sociais, legislativas, judiciais e políticas regulam as práticas sexuais, regulam as identidades de gêneros e os corpos. É um conceito que explora como essas diferentes esferas, desde o Estado até as organizações internacionais, vão interagir e moldar normas, leis e discursos em torno das identidades de gênero e da sexualidade. O antropólogo Sérgio Carrara, do Rio de Janeiro, da UFRJ, ele pega essa noção de política sexual para pensar as transformações importantes, desde a noção de direitos sexuais, né, em escala global, assim, nas conferências das Nações Unidas no Cairo, em 94, em Pequim, em 95, né, mas também pensando, sei lá, a própria despatologização das homossexualidades, né, em manuais médico-psiquiátricos como o DSM e o CID, em 1990, fora as proteções legais e no âmbito de políticas públicas em nível nacional e internacional. Bom, e aqui é importante a gente lembrar, né, que a homossexualidade é despatologizada, mas ao mesmo tempo a transexualidade e a travestilidade ganham um CID, de transtorno de identidade de gênero, né? Butler entende isso como uma extensão da patologização da homossexualidade, né, dentro desse regime normativo do sistema sexo-gênero. E a transexualidade e a travestilidade só vão ser despatologizadas em 2019. Né, saindo da pasta de transtornos mentais para a pasta de saúde sexual, que é, inclusive, uma estratégia do movimento trans de manter o financiamento na saúde trans específica, né? Enfim, isso é extremamente relevante, óbvio, né? Porque como que a gente poderia justificar a existência de políticas públicas sem um CID? Só que aí eu também faço parte da vertente de pensadoras que enxerga também que existe uma persistência na patologização, né? Agora sob o nome de incongruência de gênero. E daí eu pergunto, incongruência em relação a quê? Né? Se ainda permanecemos como o outro, o incongruente à norma, né? E se ainda a gente está à mercê de um diagnóstico e de uma avaliação clínica do nosso gênero para autorizar ou não as modificações corporais assistidas pelo SUS, quais são os limites dos nossos avanços? Enfim, esse é um tema que eu tenho me debruçado ao longo dos últimos 2 anos, né, para pensar excelente cuidado no Emílio Ribas, mas isso é um tema para um outro momento, né? Então, assim, em relação a essa construção da nossa cidadania, ela precisa ser pensada dentro de um escopo maior de transformações no regime da sexualidade, né, que pega a transição do século XX para o século XXI, né, dos anos 70 para cá, com a emergência da AIDS, com os movimentos sociais, com o advento do neoliberalismo também, né? E daí é interessante o pensamento do Sérgio Carrara, porque ele vai discutir as principais transformações nessa sexualidade, enquanto um dispositivo, um instrumento de poder, retomando Foucault, né? A partir das transformações nos âmbitos da moralidade, da racionalidade e da política. Então, veja, até meados dos anos 70, o tipo de moralidade que operava era aquela moralidade cristã, não que a gente tenha superado muito, viu? Onde as relações sexuais e o prazer só poderiam ser justificados dentro de uma lógica reprodutiva. Já a racionalidade dominante era estritamente a biomédica, né? Os saberes biomédicos, biológicos, advindos de uma lógica determinista, genitalista, né? Positivista de fazer ciência, e também um diálogo estreito com os valores cristãos. E aí a gente pensando na Gayle Ruddy, do quanto ela fala sobre isso, né? E por fim, em termos de política,
qualquer intervenção por parte do Estado no âmbito da sexualidade, ela se baseava nesse antigo regime nessas noções engessadas de família, de raça, de nação, sabe? Só que, assim, com o avanço das ciências sociais, dos ativismos, mas também com a ascensão da ideologia neoliberal, esse modelo de pensamento tem sido cada vez mais questionado, né? A moralidade, ela vai se transformar muito mais em uma tecnologia de si, né? Quer dizer, em um modelo de mundo em que as pessoas precisam ser capazes de manejar técnicas para o seu próprio benefício. Isso em relação à moralidade. A racionalidade, ela vai se deslocar do saber biomédico também para o saber sócio-jurídico, né? Questionando determinismos biológicos, que é o que a gente tem feito, mas também produzindo sujeitos de direitos, criando uma espécie de utopia jurídica, né? Onde o direito seria capaz de resolver todo o problema da sociedade, e a gente já sabe os problemas disso, né? E agora, no âmbito político, essas estratégias de intervenção do Estado se modificam, podendo atuar para além desses valores transcendentais, como raça e nação, né? Mas, sobretudo, em nome de uma preservação ou de uma promoção de cidadania ou de saúde dos indivíduos envolvidos, né? E aqui é muito louco pensar essas transformações desde os anos 70, mas chegar em 2020 se deparar com Bolsonaro, se deparar com Trump, né, que mobilizam esses valores que sustentam o antigo regime da sexualidade para polarizar a sociedade e incitar a guerra civil. É o que a gente tem visto, né? Então, assim, a partir dos anos 80, essa mudança de regime, ela vai muito mais, ela vai nesse momento repensar o corpo no sentido de fortalecer a noção de indivíduo e de responsabilizá-lo pelos seus atos, né? Isso vai ser crucial para o desdobramento em política pública e também para a constituição dessas novas definições de cidadania que estão aparecendo, né? Quem é essa pessoa que tem cidadania? Ou como Judith Butler se questiona, quem é esse povo, né? E ao definir quem é, a gente também demarca quem não é. A gente constrói essa fronteira, né? Importando isso para o Brasil, quem é o cidadão de bem e quem não é. Não é mesmo? Então, assim, os limites do aceitável passam a se transformar em valores que dizem que o bem-estar individual e coletivo só poderá ser atingido através de um suposto bom uso dos prazeres. E daí a gente já imagina o que seria esse bom uso dos prazeres, né? Na prática, agora, você, por exemplo, chegar no consultório médico, dizer que você cheirou a noite inteira para conseguir transar com várias pessoas para fazer dinheiro, né? E mesmo assim levar um texto na cara de quem nunca teve que estar numa pista, dizendo quão inconsequente você é, que assim você vai ter AIDS, vai morrer de AIDS, vai ser uma vergonha para o mundo e por aí vai, né? Esses discursos, eles não são exceção. Eles acontecem com frequência e eles demarcam bem o poder biomédico e a ausência de um trato mais sofisticado em relação ao cuidado, né? Ou diz de uma ausência de articular estratégias de redução de danos para pensar em mitigar os efeitos das violências que aquele corpo é sistematicamente submetido. Então, o que quer dizer que aquilo que é socialmente aceitável para esse biopoder, essa lógica que domina o mundo, é o bem-estar, é a saúde. Mas se você não dá conta de construir isso, meu bem, eu sinto muito, né? Se seu corpo é abjeto e vulnerabilizado sistematicamente, não espere dentro dessa lógica neoliberal um acolhimento. Né? Não espere ouvir, por exemplo, que a sua falha no tratamento é por conta de uma série de atravessamentos. Porque, seja como for, você vai ser responsabilizado individualmente, né? E pior ainda é isso dentro de um contexto de avanço de precarização dos serviços públicos, do SUS, da educação pública, né? Porque além da gente ser responsabilizada, a gente também vai perder cada vez mais a capacidade de ser assistida, de ter redes de apoio, benefícios assistenciais que são importantes para mitigar os impactos dessas violências estruturais, né? Então, veja, o impacto dessa prática neoliberal vai construir uma manutenção da lógica estigmatizante e da precarização, né, separando pessoas supostamente saudáveis em oposição a todas aquelas que estão fora desse pacto colonial de cidadania, né, e que, portanto, representam um risco para a sociedade. E daí a gente retoma a lógica de grupo de risco. E daí a gente retoma a tardia despatologização das identidades trans e travestis, que ainda hoje é vista por muitos profissionais a gente como tá no corpo errado, entendeu?
né? Ou a gente pode estender isso, lembrar das comunidades terapêuticas que atualizam a lógica manicomial, né? Ou seja, as noções de loucura se atualizam, né? Reforçando as fronteiras entre quem merece ou não ser reconhecido como cidadão, responsabilizando o próprio sujeito, ao invés de fazer uma leitura crítica, né, sobre a colonialidade e a manutenção do sistema capitalista neoliberal. Então, assim, para finalizar, esse avanço em termos de construção da nossa cidadania, sobretudo via judicial, né, e com a implementação de leis protetivas, elas, obviamente, a gente tem visto, sofrem muitos ataques, né? A política sexual diz, inclusive, dessa reação conservadora à nossa Constituição enquanto cidadão, né? A quantidade de projetos de leis antitrans que a gente tem visto surgir, né, é resultado direto da nossa mobilização também na construção pelos nossos direitos, né? É resultado direto do fato da gente ter saído da penumbra para começar a andar à luz do dia. Então, quando diz de nos aceitar, né, a sociedade vai nos aceitar, vai nos tolerar, e eu nem acredito nisso, assim o faz somente se for de forma castrada, higienizada, mais passável, branca, mais inteligível para a cisgeneridade, para a branquitude, né? E aí eu queria trazer aqui o caso da historiadora e da cantora Tertuliana, né? Porque eu acho que é emblemático, porque ali, aquela linguagem corporal que ela mobiliza foge do decoro, né? E ela dá pano para manga para a direita? Óbvio. Talvez faltou a ela ali um pouco de autocrítica da sua própria branquitude? Talvez, né? Provavelmente sim. Mas ainda assim, aquele espaço é um espaço de democracia, de diálogo, de dissenso, né? O corpo que sempre foi objeto de estudo se erguer para falar sobre si e ainda de forma a se recusar a aderir aos códigos éticos de conduta da academia, vai fazer com que a moralidade das próprias pessoas que se acham progressistas seja a mesma do regime neoliberal de controle dos corpos que a gente está falando aqui, né? A ponto do país se mobilizar para falar e se chocar com ela mostrando o cu, enquanto Dandara foi morta a pauladas no Ceará. Né? Então é uma questão de prioridades também, né? Então, assim, existe uma força de higienização das dissidências que implica na gente ter que transformar até mesmo as nossas estéticas, sabe? E que não está dissociado de uma transformação da nossa ética, né? O Paul Preciado fala que a estética é um mundo sensorial compartilhado, mas também uma consciência subjetiva capaz de decodificá-lo e entendê-lo dentro dos regimes de poder. Entende? Então, eu mesmo tive que reconfigurar inúmeras vezes a minha estética, adotar outras metodologias de letramento. Cadu é testemunha. E aprender a linguagem biomédica para poder iniciar um diálogo com a cisgeneridade e com o saber biomédico que insistentemente tenta dizer quem eu sou. E tenta não, diz quem eu sou, né? Será que isso me trouxe mais legitimidade? Bom, isso também é uma questão para minha terapia, né? Mas também é uma questão para a gente resolver enquanto sociedade, né? E uma questão de saúde pública. Vejam, vejam só vocês como a mentalidade neoliberal é sofisticada e de como é difícil romper com as violências estruturais e culturais, né? Mostrando que a gente, sei lá, a gente tem avançado sim, né? Está aqui, inclusive, até nessa posição, ou criando esse curso, fomentando o interesse, a procura, sabe? É sinal desse movimento, e que bom que estamos em movimento. Mas a gente ainda está bem longe de uma cidadania plena, se é que isso existe, né? E eu paro por aqui. Psy, meu Deus, obrigada pela sua exposição maravilhosa. Que bom que essa aula está sendo gravada, porque eu com certeza quero voltar para ouvir de novo Cadu e Psy, para poder absorver todo esse conhecimento que vocês estão passando para a gente, todas essas referências. E agora eu vou apresentar a Ariadne Ribeiro. Só um minutinho que eu vou marcar ela para todo mundo também, para a gente poder ver melhor todo mundo. Aí. Ariadne Ribeiro é oficial de Igualdade de Direitos no Programa Conjunto das Nações Unidas sobre HIV/AIDS, o UNAIDS. É especialista, mestre e doutora pela Unifesp e foi voluntária do Núcleo Transunifesp, participando das discussões prévias à inauguração do NTU. Também foi parte da primeira diretoria da Brasit
e é professora nos cursos de pós-graduação em Educação Sexual e Terapia Sexual da Unisal e tutora do Columbia Woman Leadership Program, da Columbia University. Bem-vinda, Ariadne. Muito obrigada pela sua presença e eu passo a você a fala. Ai, obrigada pela apresentação e depois de Peace. Ai, que delícia, gente. Olha, é por isso que eu queria ouvir, porque é fantástico e acho que a gente começa a minha fala de um outro lugar, né? Eu acho que a Peace e o Cadu conseguem reposicionar a minha fala para um outro lugar, para um lugar realmente do cenário mundial, do que eu quero trazer, enquanto o que a gente consegue pegar do cenário mundial para trazer para o debate de cidadanização, né? E aí quero fazer primeiro minha audiodescrição. Eu sou uma mulher trans, branca, tô vestindo um macacãozinho bem confortável, preto, tô com óculos, aliás, óculos é minha marca registrada, eu adoro, eu uso vários modelos diferentes, brincos pontudos, e é isso. Eu começo dizendo, né, que a luta, né, dos movimentos sociais, elas se entrelaçam, e aí, quando a gente tem uma pandemia, como é o caso da AIDS, né, uma pandemia global, a gente viu acontecendo com a Covid-19, a gente entendeu que ninguém agora está salvo, que um vírus, né, microscópico, ele pode ameaçar, né, a existência de várias pessoas, que essas pessoas, elas podem não ser protegidas da mesma maneira, e isso vai fazer com que se perpetue um problema de saúde pública, e justamente por conta disso, a gente tem uma ideia de solidariedade, e uma ideia de solidariedade trazendo a humanidade de todas as pessoas para o mesmo patamar de importância. Pela primeira vez, um vírus, uma doença, consegue trazer a importância de se proteger, o direito de todas as pessoas, a vida de todas as pessoas, para que eu não arrisque a nossa sociedade enquanto um todo. Da mesma forma que a gente viu isso acontecendo na Covid-19, a AIDS ainda traz isso. Por que agora, né? E aí, mais uma vez fazendo um grande apelo, né, à possibilidade de falar com a liberdade de cátedra que um ambiente acadêmico possibilita para a gente, enquanto pessoa trabalhadora das Nações Unidas, eu também tenho que cumprir diversos protocolos e as minhas falas têm sido usadas contra mim, mas eu quero aqui apelar para a minha liberdade de cátedra para poder dizer, de fato, né, coisas que fazem parte do nosso conhecimento comunitário, são as trocas e as tecnologias que a gente tem. E para começar a falar sobre isso, eu quero trazer para vocês meu primeiro contato, a minha primeira experiência com outras pessoas trans e travestis. Ela acontece depois de um período de trabalho sexual em que eu não tinha outra possibilidade de ganho de renda, então eu tenho que me sustentar aos 18 anos de idade, eu não tinha mais ninguém que pudesse me dar suporte, eu estava por mim mesma e estava passando fome. Então, eu começo a buscar outras formas de sobrevivência, e o trabalho sexual foi a única alternativa, porque um corpo trans, na maioria principalmente nos anos 80, né, início dos anos 90, que foi esse período que eu vivi, não existia a menor possibilidade da gente ser aceita num trabalho formal, da gente ser aceita durante o dia. Éramos vítimas de agressão constante, né? A própria família se autorizava a nos agredir, a nos expulsar de casa, a ter todos esses tipos de violência. Então, o trabalho sexual era o lugar para onde o nosso corpo era aceitável. E aí é muito importante fazer esse link com a realidade que o cenário biomédico não vai aceitar e não vai compreender, porque existe um privilégio não questionável do lugar de sociabilidade que a gente está acostumado a ver.
né? Esse privilégio é o privilégio de não pensar numa possibilidade de vida diferente da minha, onde os acessos são bloqueados, onde os acessos não são permitidos, eles são dificultados ou até mesmo impedidos. Então, quando uma pessoa, né, que passa por todas essas dificuldades, ela consegue sair desse lugar de vulnerabilidade e ascender um outro lugar, um lugar de discussão, de debate, frente a frente com essas outras, né, sumidades, né? Porque a gente tem que trazer essa crítica também, né? O quanto o conhecimento biomédico ele assume uma superioridade dos demais, e isso desde o período, né? Quando a gente começa a pensar a política pelo viés do utilitarismo, a gente vai ver que os médicos e os nobres tinham um lugar de destaque nas sociedades a partir aí do iluminismo, que é a data que a Pisse traz. E a gente volta também no passado para tentar entender de que forma a gente estava tentando fazer alguma coisa para diminuir o abismo social que foi criado com esse processo colonizatório. E aí não tem uma tentativa. A lei no Brasil ela foi criada com o intuito de poder ter alguma justificativa legal para toda a violência que era jogada à população negra e à população indígena, né? Então, em 1805, o Brasil criminalizava qualquer tipo de religião, qualquer tipo de expressão religiosa, como feitiçaria, isso porque as pessoas escravizadas estavam cultuando, aí fazendo seus cultos de candomblé, os indígenas faziam os seus cultos xamânicos, e isso era um motivo para a criminalização desses povos, e para a perseguição, e para a prisão arbitrária de todas essas pessoas, e para uma série de outras violências, né? Em 1831, é criada a Guarda Nacional. A Guarda Nacional do Brasil foi criada em 1831 com o intuito, justamente, de impedir essa formação de grupos, essa formação de pessoas que, oprimidas, tentavam lutar por melhores direitos. Aí, em 1942, já 100 anos depois, é criada a Lei da Vadiagem. Aí existe uma intersecção, aí a gente faz uma conexão daquilo que é o abjeto, daquilo que é o impróprio, o proibido, o impróprio para uma sociedade, né? A lei da vadiagem, ela era aplicada principalmente para as pessoas negras, e durante algum tempo até o samba foi criminalizado na nossa sociedade brasileira, mas hoje a gente tem né? Uma outra forma de reler esse mesmo processo. Uma pessoa que vive numa periferia, que está de frente para uma realidade que é sempre essa realidade do extremo, é a realidade da falta, é a realidade do não tenho. Eu não tenho o básico. Eu não sei lutar por cidadania porque eu luto a maior parte do meu tempo pela comida no meu prato. Eu não tenho outra coisa para fazer. Eu preciso lutar para que os meus filhos, para que as pessoas que dependem de mim tenham comida no prato. Então, eu deixo essas pessoas super ocupadas com uma necessidade de simplesmente sustento de sua prole, para que elas não tenham a possibilidade de lutar pelos próprios direitos, né? E isso também acontece no momento atual de desfinanciamento da resposta ao HIV/AIDS, e isso no mundo como um todo, né? Para o UNAIDS, né? Para o UNAIDS, lugar onde eu trabalho, isso está sendo um problema debatido pela secretária executiva, pela diretora executiva, por todo o corpo, né? O corpo funcional, porque cada vez mais a gente percebe esse movimento que a Pisse falou, de o conservadorismo, né, e o neoliberalismo, ele captura essa ideia de que, olha, os dissidentes estão reagindo e eles se mobilizam com muita eficiência. A gente precisa combatê-los. De que forma que vamos combatê-los? Da forma mais eficaz que já houve, pelo pânico moral.
E aí criam-se todos esses pânicos morais, e aí a gente teve a aula da Luanda, que foi fantástica, que mostra bastante o que é, como é criado o pânico moral e o quão não fundamentada está esse processo de fake news, mas uma capacidade de comunicação absurda e muito bem financiada. Porque hoje em dia, quem são as pessoas que morrem de AIDS? Quem são? Nenhuma morte por AIDS é aceitável nos dias de hoje, né? A gente precisa dizer isso, não é aceitável. Por que essas pessoas ainda morrem? Por causa disso, a gente ainda tem uma sociedade racista, LGBTfóbica, machista, que vai fazer com que as pessoas que foram vulnerabilizadas por um processo de exclusão social e marginalização compulsória, elas nunca conseguiram obter do resto da sociedade o reconhecimento de sua cidadania. Então, como é que a gente faz o movimento contrário, o movimento reverso? Como é que a gente vai atacar, de fato, né, esses problemas na nossa sociedade? Perfeita a fala da Pice também, quando traz a questão da comunidade terapêutica como um novo projeto de manicômio. Sim, o pior ainda é porque quando você tem uma regulamentação do financiamento sem conduzir de forma adequada uma supervisão e até mesmo a punição dos casos em que estão usando espaços como esse, por exemplo, para terapia de conversão, se você não tem um órgão de regulação, você não tem uma supervisão disso, você está pedindo para que isso volte a acontecer. Se a gente já sabe que esses mecanismos eram utilizados para fazer eugenia, e a gente não tem, né, uma força contrária para tentar, pelo menos com o atrito, fazer com que essas leis sejam respeitadas, com que esse cenário não seja tornado mais um manicômio, né? Mais um holocausto brasileiro. Então, a gente tem, novamente, um novo problema de cidadanização para uns e outros que serão excluídos. A gente só cria espaços diferentes para excluí-los da mesma maneira. Né? Então, todos esses pontos. Aí, quando, em 1980, durante, né, o período em que se falava muito da AIDS, mas a gente também já tinha conseguido, pelo menos no Brasil, uma melhor articulação de grupos, né, que estavam lutando ali pela saída do regime militar, que em 1985 sai do regime militar. O último ato, né, discriminatório que a nossa lei absorve é o de formação de quadrilha, criação de bando, que está previsto no Código 288 aí de 1940 do Código Penal, e que foi utilizado também para combater aí os movimentos sociais que tanto estavam tentando lutar para esse processo de cidadanização. Então, todos esses processos, eles acompanham a chegada do vírus e todo o processo de fake news que foi criado em 1980 até 1990, quando o UNAIDS é criado a partir de 1996, e aí vem uma outra forma de pensar políticas públicas e de pensar humanidades, porque a gente tinha uma doença que estava sendo utilizada como forma de demonização dos corpos dissidentes. As dissidências sexuais, como a homossexualidade e a identidade de gênero, elas já eram estudadas muito antes. A gente tem, a exemplo, Magnus Hirschfeld, que foi um médico alemão que já fazia esses estudos. Ele foi perseguido pelo nazismo. A solicitação dele, né, de despatologização da homossexualidade, de descriminalização da homossexualidade, porque na Alemanha era criminalizado, só foi apreciada depois da morte dele. Ele fez um abaixo-assinado, e no abaixo-assinado dele tinha assinaturas como as de Albert Einstein. Então, é toda uma tentativa de fazer com que a academia absorva principalmente as demandas do movimento social e que a gente consiga, quanto mais solidariedade e apoio, mais força para fazer, de fato, esse debate chegar na ponta.
nas pessoas que são atendidas e não sabem por que sofrem a discriminação que vai levar elas, às vezes, a sair do serviço de saúde e nunca mais voltar. Então, quando, em 1996, né, o NAIDS é criado, a ideia era entender que a partir de uma doença, a gente poderia tentar uma resposta transversal. A gente poderia tentar estabelecer propositalmente uma agência multissetorial para impulsionar as ações em nível global, regional e nacional, para responder a uma crise que na saúde, ela não era uma crise só de saúde, mas exponencialmente ela era uma crise humanitária. A crise humanitária se dava em função de muitas pessoas terem a sua vida privada, né, que é um direito humano, inclusive previsto também na Carta das Nações Unidas. A sua vida privada ficava exposta ao ridículo por conta de conceitos morais que eram fortalecidos por quase todas as nações naquela época. Então, havia necessidade de um debate mais amplo sobre a sexualidade, sobre as formas de vida, e isso se daria a partir das tecnologias de AIDS. Os outros exemplos importantes que a gente pode usar é quando a gente fala de saúde sexual e reprodutiva, e a PICE traz aqui a Conferência de Cairo, a Conferência de Beijing e várias outras conferências que tratavam do tema, a gente também vai olhar para um outro problema, né, dessa biopolítica, que também fazia com que as mulheres se mantivessem no lugar de subordinadas dentro das sociedades patriarcais, que era justamente o direito à saúde sexual e reprodutiva, aonde nesses países as mulheres tinham que atrelar a sua saúde sexual e reprodutiva à autorização de um homem, essas mulheres tinham a sua cidadania bloqueada. Então, toda a cadeia de direitos de mulheres, né, a cadeia de direitos de pessoas LGBTs passam pela intersecção de todos esses mandatos. E dessa forma a gente criava soluções para monitorar o status quo, ou como estavam esses países em termos de direitos e em termos de acesso, e propor ações que efetivamente pudessem ser transformativas, pudessem trazer aí o empoderamento de pessoas que eram mais afetadas pela epidemia, mas que formavam grupos específicos e que tinham direitos e que precisavam ter visibilidade para o alcance desses direitos. Hoje a gente vive um cenário bastante preocupante, né? A gente tem uma epidemia que dura 43 anos, 42 anos agora, e que a gente não conseguiu uma resposta eficiente, né? A gente tem uma resposta eficiente, mas se ela não é para todo mundo, a gente não vai conseguir acabar com a AIDS. E se não acabar com a AIDS, a gente tem a possibilidade de criar cepas mais severas, e aí tem um outro problema, né? Já tem um mapeamento de outras cepas e tudo mais, e isso pode gerar uma nova epidemia incontrolável. Então, é isso. Da mesma forma que a gente também precisa cuidar cada vez mais dos direitos conquistados tão duramente, né? Que a gente ouviu tanto da Luanda quanto do Cadu e da Pice, o quanto a gente precisava, né, de ser reconhecida. Só foi em 2019 que a gente conseguiu a despatologização, mas vamos pensar que, assim, pessoas trans sempre existiram, né? Nós sempre estivemos aqui. É muito importante que a gente use as ferramentas que a gente tem e até as ferramentas históricas que a gente tem para reconhecer que pessoas de gênero diverso existem em todas as comunidades indígenas, né? E quando a gente olha para isso, a gente percebe que, poxa, se as comunidades indígenas, tanto daqui quanto de outros lugares do mundo, aceitavam essas pessoas e elas tinham um papel social e um papel, inclusive, positivo para todas aquelas comunidades, né? Muitos tinham até funções xamânicas dentro dessas comunidades. A Índia ainda preserva um pouco dessa cultura, mas ela também sofreu muita influência.
Então, essas pessoas também foram marginalizadas compulsoriamente, mas não era assim, não. As clítoras não eram marginalizadas. Elas eram sagradas, elas tinham o dom, inclusive, de abençoar ou amaldiçoar a sua casa, o seu empreendimento e tudo. Isso na cultura. Então, se a gente olha para toda essa gama de história e traz para o momento atual, a gente percebe que esse movimento todo do conservadorismo em tentar nos apagar ou tentar nos tirar, ele já aconteceu várias outras vezes na nossa sociedade com muita eficiência. Nós desaparecemos da sociedade por muitos períodos, ou ficamos escondidas sem poder nos mostrar. E pela primeira vez a gente consegue, de alguma forma, ganhar uma visibilidade maior e fazer com que o mundo nos veja. A globalização também tornou isso possível. Mas tornou também uma responsabilidade ainda maior. Como é que eu agora faço para distribuir essa informação? Para passar para as outras pessoas que essa informação ela já era existente, para que as pessoas não pensem que pessoa trans é uma questão de modinha. Para que as pessoas não pensem que gênero não binário é isso ou é aquilo, entende? Para que as pessoas tenham entendimento. Para que um profissional de saúde que está atendendo na ponta, uma enfermeira, não venha fazer um discurso religioso no sentido de tentar impedir que aquela pessoa faça um procedimento ou que receba o tratamento que vai salvar a vida dela. A gente precisa levar essa informação para lá. É difícil. E não é uma coisa que dá para fazer sozinho. Né? Eu acho que os principais avanços que nós temos hoje na resposta ao HIV no mundo são principalmente a capacidade que os países tiveram de implementar programas não só de saúde sexual e reprodutiva, como de empoderamento feminino, que estavam todos relacionados a esse financiamento da AIDS num escopo mais amplo, de busca por proteção social, e esses movimentos hoje conseguem se constituir. Esses movimentos hoje conseguem ter corpo suficiente para lutar pelos seus próprios direitos. Mas é importante que a gente reconheça que nenhuma dessas lutas anda separada. E que por mais que a população LGBT hoje esteja cansada de falar de HIV/AIDS, não queira mais puxar essa pauta para si, porque acha que tem um estigma relacionado à pauta de HIV/AIDS que elas não querem tomar para si próprias, esse não é um problema da população LGBT como um todo, é um problema da nossa sociedade. E é claro que a população LGBT, principalmente as gays brancas, não vão morrer mais. Elas têm acesso garantido em função da sua cor. Quem vai morrer são as pessoas negras, são as pessoas indígenas, são as pessoas que foram marginalizadas pelo processo colonizatório e até hoje o Brasil, e nem os outros países pensaram numa forma de reparação. Quando a gente tem a possibilidade de interseccionar nossas lutas, a luta contra o HIV/AIDS, né? A luta pela cidadanização das pessoas mais afetadas pelo HIV/AIDS, consegue se interseccionar com as lutas antirracista, com a luta pelo direito à terra, a gente consegue perceber que todos esses problemas que constantemente se tornam polêmica, né? Seja na rede social, por causa de uma performance de um ou outro artista, ativista, ou quem quer que seja, que é LGBT, e na maior parte das vezes, quando é negro, também acaba sofrendo uma pressão ainda maior. Tudo isso está relacionado à chaga que o Brasil não enfrentou. A desigualdade criada que gerou essa diferença. Então, se essa desigualdade foi criada, como é que a gente faz agora para reduzir essa desigualdade criada? É combatendo, principalmente os desmandos daqueles que são mais ricos e mais privilegiados e que detêm o poder, inclusive sobre o preço das medicações.
Um dos grandes absurdos é quando a gente vê uma medicação sendo vendida a $40.000 a dose, sendo que ela pode, e existem insumos suficientes para fazer esse mesmo medicamento custar $40. Isso é uma das questões. A segunda questão é quando a gente tenta, de alguma forma, trazer esse debate do HIV/AIDS para além dos movimentos de HIV/AIDS, porque não é uma luta só dos movimentos, é uma luta de todo mundo. Precisa ser de todo mundo, precisa ser de cada pessoa. Porque enquanto uma pessoa não estiver protegida, o vírus pode voltar a ficar incontrolável, novas cepas podem surgir. E a gente precisa fazer com que esse debate, ele adentre os movimentos sociais, o movimento negro, o movimento indígena, precisa falar sobre isso, porque a gente tem dados suficientes que nos mostram que são as pessoas que hoje são mais afetadas, as que a gente ainda não consegue proteger. Então, eu vou parar por aqui para dizer que a gente ainda vai levar 131 anos para alcançar a igualdade de gênero, se a gente não fizer nada. A gente ainda vai ter países que criminalizam pessoas LGBT, se a gente não fizer nada. O Brasil pode voltar a não ter o mesmo acesso e a mesma garantia de direitos que a gente lutou tanto para conquistar, se a gente não fizer nada. E todas as nossas lutas estão conectadas e interseccionadas. Elas são uma luta única e precisa de todo mundo. Eu gostei bastante de um post que a diretora executiva, inclusive eu sou fãzaça da Winnie. A Winnie vem de Uganda. A Winnie, a diretora executiva do NAIDS, ela vem de Uganda. Eu não sei se vocês sabem, mas em Uganda, o sistema sexo-gênero para eles é tão complexo e tão vulnerabilizante das mulheres, que as mulheres em algumas regiões da Uganda, até 1990, elas precisavam se ajoelhar para falar com os homens. E aí você vê uma pessoa saída dessa perspectiva chegar ao lugar de vice-secretária-geral da ONU, com o cargo que ela tem no UNAIDS, e com a humanidade que ela transmite, né, que ela transporta para isso. O último post que ela fez, ela falou assim: o nosso superpoder é a solidariedade. Não tem nada melhor de ouvir do que isso. O nosso superpoder é a solidariedade. Enquanto tivermos solidariedade pelas lutas que cada movimento apresenta, podemos fazer uma luta única. E aí a gente deixa de ser minoria, deixa de ter pauta identitária para ter pauta de povo, pauta de sociedade. É marco civilizatório. O marco civilizatório hoje depende do reconhecimento de todas essas interseccionalidades como uma luta única, a luta pela vida e pela dignidade, que nunca nos foi dada e que sempre, através dessa estratificação de grupos, a gente é levado a se degladiar por pequenos direitos entre nós. E isso não é justo. A gente não tem que se degladiar. Todos nós somos dignos de direito e de cidadania. A gente só precisa se juntar, se unir e fazer com que a solidariedade se torne, de fato, um superpoder. Para por aqui. Obrigada. Muito obrigada, Ariadne, pela sua fala maravilhosa. Com certeza, eu tenho certeza que o pessoal que está acompanhando hoje aprendeu muito com vocês três. São pessoas que são principalmente da área da saúde, então tenho certeza que vão conseguir utilizar todo esse conhecimento para atender as pessoas melhor, né? Temos pessoas do direito também, se eu não me engano. Então, e pessoal, eu, com a devida licença, eu queria ler um textinho que tem um livro chamado Tudo o que Deixei de Dizer em Voz Alta, que foi feito pelo Grupo de Incentivo à Vida, junto com o Acervo Bajubá, que foi um livro escrito por pessoas que convivem com HIV. Então, são poesias, são pequenas cartas, pequenos contos, e tem uma cartinha que eu achei especialmente importante para as pessoas que estão aqui hoje e que querem ser aliadas dessa luta contra a AIDS.
É assim. Uma carta às pessoas estúpidas que não convivem com HIV, de Zeca Medrado. Serei breve. O mundo não gira em torno do nosso umbigo sujo e podre. Em algum ponto dessa história de merda, a gente se perdeu enquanto gente. Este não é um pedido para que entendamos tudo sobre infectologia, medicação e sistema imunológico. O pedido é para que não sejamos babacas. Chega. Nessa coisa de se perder enquanto gente, a capacidade de ouvir atentamente foi embora junto. Precisamos deixar de lado a fala mansa e cheia de boas intenções, então sermos capazes de construir um comportamento coletivo que seja comprometido com o outro, que seja responsável, estar junto. A reprodução de um comportamento hostil é uma escolha. Entre em compreensão e distanciamento, precisa ter um lugar onde a gente aprenda a ouvir, a sentir e a se colocar com empatia e responsabilidade. Tudo bem, entendo que a estupidez é estrutural, mas a sua reprodução e continuidade também é uma questão de escolha. Com raiva, mas com vontade de contribuir, Zeca. E eu achei importante trazer essa carta para outras pessoas estúpidas como eu, que não convivem com HIV, para justamente a gente se juntar nessa luta, sabe? E também eu acho importante trazer essa questão da raiva que o Zeca traz, porque é uma coisa que é muito negada, sabe? Da população trans, da população negra, de sentir raiva. A gente discutiu no nosso grupo de estudos essa semana do Núcleo sobre saúde mental, e muitas vezes o impacto na saúde mental é justamente que pessoas trans e negras não podem sentir raiva, não podem demonstrar essa raiva, essa indignação. Tem que ficar quietas e simplesmente aceitar as coisas como elas são. E não tem que ser assim, sabe? Não deveria ser assim, enfim. E eu só queria compartilhar com vocês que eu achei muito bacana esse texto. Eu vou mandar depois também o livro que tem disponível em PDF na internet. E queria agradecer de novo por essas exposições maravilhosas. Eu queria saber se o pessoal tem algum questionamento, algum apontamento a fazer, porque eu, pelo menos, eu fiquei encantada. Eu fiquei encantada com todas as falas hoje e aprendi muito, com certeza. Aqui o pessoal está falando que todas as lutas são interseccionalizadas e são uma luta única. A Renata falou isso, né? Vou encerrar minha aula na prefeitura no começo de novembro com essa frase, se você permitir, Ariadne. Obrigada mesmo, viu, pessoal? Foi maravilhoso. Por favor, Mona Lisa, pode falar. Ai, gente, eu acabo falando demais, né, Bruna? Bom, gente, é só gratidão, é só agradecimento. Eu não conhecia o Cadu, a Psi eu já conhecia, mas o Cadu não. Simplesmente fantástico. Eu não sei se vocês combinaram, né? Mas foi assim um início, um meio e um fim que nem devia ter fim. A Ari sabe, assim, amo de paixão. E eu falo muito isso para a Ari e falo para Maitê também. Né? Ouvir vocês é sensacional, né? Assim, até me emociona. Porque ouvir vocês, né? E ver vocês e perceber vocês dentro de tudo isso, né? É acalmar um pouco o coração, né? Desse lugar de mãe mesmo, desse lugar de pessoa que trabalha com pessoas, né? É maravilhoso. É só gratidão, 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 gratidão. E a gente está junto em tudo, gente. Em tudo. Não tem Te amo, Mona. Eu também te amo, Ari. Muito. Muito bom, muito bom. O pessoal tá, eu acho que tá todo mundo muito emocionado com as falas de hoje, tá todo mundo comentando aqui no chat. Pessoal, eu vou mandar rapidinho aqui a lista de presença dessa aula maravilhosa que a gente teve. Não deixem de preencher. Só um minutinho. Aqui. Aí. E eu agradecer de novo, pessoal. Ah, sim, ó. Thaís pediu o Instagram de vocês, por favor. Vocês podem passar pra gente? Ah, a Psi já mandou. Pra gente seguir conectados, né? Seguir nessa luta juntos. Eu achei muito importante as falas de vocês. Foi maravilhoso mesmo. Muito obrigada. Agradeço. Ninguém vai ter dúvida, ninguém quer. Ninguém quer tirar uma dúvida? Gente, vocês não têm ideia. Eu não perderia a oportunidade. Psi Bruxa e Psi Bruxa e o Cadu Oliveira estão aqui. E eu adoro ouvir resposta deles, assim, de nós, assim, é muito bom. Ah, uma questão que eu queria comentar é que a gente do Núcleo até quer fazer uma reunião, posteriormente, uma reunião extensionista que a gente tem todo mês, né?
uma reunião extensionista mensal, a gente quer falar justamente sobre PrEP e PEP. Será que vocês podiam comentar um pouquinho para a gente como é que está sendo? Porque eu acho que as pessoas ainda não têm tanta informação sobre isso, né? Mas é uma medida super importante né, na luta contra o HIV. Bora lá, pode começar. Ah, não, eu? Então tá. Minha gente, ó, é muito importante que todo mundo saiba coisas bem simples assim. Hoje em dia, dá para evitar o HIV até quando você já teve a relação. Já teve a relação, você não sabe a sorologia da pessoa, ou você, enfim, tá inseguro com a relação que teve. Você tem até 72 horas para buscar um serviço de atenção especializada e buscar a PEP. A PEP é a profilaxia pós-exposição, que é o que vai fazer você vai tomar um antirretroviral por um período de 30 dias, né, por um período determinado, tem que tomar direitinho, e ele vai evitar a soroconversão. Então, assim, se você tomar esse medicamento até 72 horas dessa relação, né, que você considera um risco para você, você vai ter eficiência na não soroconversão. Ou seja, mesmo que o vírus, né, mesmo que esse parceiro, essa parceria sexual que você tenha, ela viva com HIV e não esteja indetectável, você vai conseguir ter a eficiência do medicamento ocupando a sua corrente sanguínea e protegendo as suas células da infecção da sua célula de defesa, que é assim que o HIV começa a se espalhar. Ele infecta a célula de defesa e começa a se replicar no organismo. É aí que tem a soroconversão e a gente pode chamar que a pessoa se infectou pelo HIV. Antes disso, o vírus ele vai ficar passeando pela corrente sanguínea, tentando encontrar ali uma célula de defesa para poder se replicar. E é nessa hora que, se você já estiver tomando a PEP, você vai impedir isso de acontecer. Então, você se protege de uma infecção. A PrEP é fazer isso antes, é se prevenir de fato, né? A nossa sociedade, a sociedade brasileira, gosta muito do termo vacina e a gente é muito eficiente em vacinação. Se a gente olhasse pelo viés de vacina, a gente estaria conseguindo, então, uma medicação, uma tecnologia biomédica que, tomada todos os dias, um comprimidinho azul que você toma todos os dias, você consegue evitar a infecção por HIV. Aí vai ter gente que vai ter aquela dúvida, né, que não vai querer perguntar agora para não se expor, mas isso não expõe mais as outras infecções? Não, as outras infecções estão aí, gente. Exposto todo mundo tá. Se você faz sexo, você tá exposto, né? Então, tá aí. Agora, quando você tá fazendo acompanhamento médico, tomando uma medicação como a PrEP, você vai ter a possibilidade de fazer investigações mais, como que eu posso dizer? Regulares, né? Você vai ter uma investigação mais regular do seu estado sorológico para todas as outras infecções. Você vai poder investigar sífilis todas as vezes que você for no médico. E aí, se você tiver com sífilis, você já faz o tratamento rapidamente e consegue fazer uma cura. Você consegue identificar se você tem hepatite B, se você tem outras infecções que precisam de cuidado e como vai se cuidar. Então, só vai trazer benefício. Tomar a PrEP não vai vulnerabilizar para as outras doenças, porque todo cuidado médico vai depender de um acompanhamento, e esse acompanhamento vai te fazer chegar mais perto da sua saúde como um todo. Por que a gente fala, né? Hoje em dia não é mais aceitável morrer de AIDS, mas também não é mais aceitável que a gente se infecte por HIV com a quantidade de tecnologias que tem. Mas a gente sabe que essas informações não chegam para todo mundo. O que precisa chegar é, principalmente, adolescente não está se infectando mais, jovens não estão se infectando mais porque não viram as pessoas morrendo. Errado. Isso não é verdade. Medo nunca foi uma forma de educar, só causa dano. Então, quem pensa assim, vai rever o que pensa a respeito de medo e educação. Vai voltar a ler coisas bem básicas.
É importante que a gente saiba que a adolescência é a fase da vida que a gente tem mais impulso. É a fase onde os hormônios controlam grande parte dos nossos desejos. E quando a gente não tem educação sexual nas escolas, a gente não tem a denúncia dos casos de abuso sexual, que às vezes acontecem dentro do próprio lar, a gente não tem nenhuma proteção para os meninos gays que vão ter uma primeira relação sexual desprotegida, porque nunca tiveram a possibilidade de conversar com nenhum familiar a respeito dos seus desejos, né, e dos seus anseios enquanto sexualidade que compõem a vida humana. E a gente não vai ter a possibilidade de fazer com que essas pessoas estejam munidas da informação que poderia salvar a vida delas e que poderia evitar uma infecção como essas. Então, eu espero poder ter tido a oportunidade de falar um pouquinho de PrEP e PrEP. Foi maravilhoso, Ariadne, obrigada. Eu queria trazer também um pouquinho sobre como eu vejo a PrEP, né? A PrEP, ela dá uma possibilidade de emancipação para cada um de nós. A gente trabalha também com o conceito de responsabilidade compartilhada nas relações sexuais, né? Então, eu não preciso depender do outro para me prevenir. Então, eu uso PrEP. Se o meu parceiro ou a minha parceira tiver infecção, cada um vai criar as suas estratégias, né? Que são as estratégias combinadas de prevenção ao HIV. Então, lá na clínica, a gente vai falar disso o tempo inteiro e muito do que a Ariadne falou, eu tenho acordo, né? Porque a gente faz um momento de educação sexual, né? Vocês não têm noção de quantos caras heterossexuais eu ensino a colocar a camisinha, qual o momento de colocar, de encaixar na relação, tudo mais. Mas, bem, a PrEP, ela emancipa a gente. A gente pode escolher a nossa prevenção, a gente pode se sentir mais seguro numa relação. E a PrEP não é só para gay, não é só para profissionais do sexo. A PrEP é para todo mundo. E isso é importante. Se a gente puder falar para quem está perto da gente, isso é uma mensagem válida. Por quê? Mulheres cis acessam muito menos a PrEP. E pessoas com vagina também acessam muito menos a PrEP. Por quê? Dizem que tem hormônio, vai estragar o corpo delas. Dizem que não, isso é para um certo tipo de pessoa. Eu aconselho para qualquer pessoa que não se sinta segura com seu parceiro. Uma pessoa que tem um relacionamento único, monogâmica, certinha. Se não se sente seguro, vai lá e toma PrEP. Né? Então a gente tem muito medo do que dá liberdade. Eu acho que a PrEP foi a pílula anticoncepcional nos anos 60. A gente está se libertando, a gente está tendo uma outra visão da nossa sexualidade, que não é pelo medo. E isso dá muito medo na gente. Então eu vou ser livre para transar sem camisinha? Sim. Agora, você tem responsabilidade sobre isso, não é compartilhada a responsabilidade? Se eu tiver uma infecção, eu tenho que tratar essa infecção. Isso também está na prevenção combinada. Eu preciso ter o canal para tratar essa infecção, né? E as infecções, antigamente, a gente via nos livros de ciência, eram horríveis, não sei o quê. E ainda eu acredito que, se você colocar na internet, você vai ver infecções horrorosas. Mas se elas são tratadas no início, fica muito mais simples. A nossa clínica ela existe na República justamente porque foi percebido que quem trata essas infecções sexualmente transmissíveis tem menos risco de ter infecção por HIV, entendeu? Porque não tem um canal aberto para fazer a infecção do HIV. Então, eu acho que é muito importante que a gente fale da PrEP, que a gente fale da PEP também, que a PEP foi muito ligada para as pessoas com vagina à questão da violência sexual, mas ela também tem que estar ligada à questão da sua decisão e da sua capacidade de rever o comportamento que você teve. Eu posso decidir ter uma relação sem camisinha e depois falar, não, eu me coloquei numa situação que eu me sinto em risco. Eu tenho capacidade, por isso que a gente falou, é evitável, totalmente evitável. É isso que eu queria compartilhar. Nossa, eu fiquei pensando, eu tô super contemplada pelo que vocês trouxeram, fiquei pensando vários conflitos, assim, sei lá, né, do quanto também isso mostra
O próprio acesso, às vezes dificultado à PrEP, por muitas vezes, na verdade, mostra outras questões interseccionais, né? Pensando hoje, até mesmo sendo poucas mulheres cisgêneras que acessam a PrEP, ainda são mais do que mulheres trans e travestis, a despeito da prevalência, né? E para homens trans, boys cetas, transmasculinos, é ínfimo, é minúsculo, sabe? E daí, até mesmo, e existe, até mesmo para entrar em estudos clínicos, e aí eu não estou falando de nenhum trabalho meu, porque eu não estou mais trabalhando com PrEP injetável agora, mas a forma como eu percebo como essas coisas acontecem, existe um controle muito maior em relação ao corpo com vulva, né? Os corpos transmasculinos. E acho que também como um resquício é uma transfobia e é também um resquício dessa sociedade patriarcal, machista, né? Da forma como é construída essa genitalização, mas pensando que me parece que o acesso, às vezes, ele é mais dificultado dentro desses estudos por conta do útero, né, por conta da possibilidade de reproduzir, né, se fala, inclusive, em bebê, sendo que a gente está falando, sendo que quando você lê, a gente nem é sobre bebê, né, nem é uma pessoa que nasceu, são sobre um óvulo fecundado ali, sabe? Então eu tenho ouvido de algumas pessoas transmasculinas o quanto eles têm se sentido como um útero ambulante nessa tentativa de acessar a PrEP, e sobretudo a PrEP injetável, né, que ainda está nesses estudos clínicos de implementação. Então a gente vai ter uma implementação do cabotegravir agora no SUS, porque está tendo esse estudo de implementação. Enfim, como que isso vai funcionar para as transmasculinidades, eu me pergunto, sabe? Que começaram a ser testadas agora no estudo de fase 4, foram testadas em fase 3, né? Eu não vi nenhum transmasculino em estudos de PrEP injetável, em estudos de fase 3. Mas isso são conflitos que eu acho que é interessante para a gente pensar, né, no peso do útero, nesse acesso a essas tecnologias, né? E de como são outras barreiras que essas pessoas precisam negociar também, né, e lidar para poder ter o controle e autonomia sobre o seu direito sexual. Com certeza, e inclusive a Ariadne acabou falando uma questão que eu ia comentar, que é justamente a educação sexual, né? A importância da educação sexual já desde a educação básica para as pessoas, para prevenir diversas questões, né? Uma gravidez indesejada, uma doença, uma infecção, abusos, né? Como o Cadu mencionou também, a Ariadne. Então, acho que é uma coisa essencial que a gente lute também por educação sexual. E é uma pauta que, infelizmente, a extrema-direita é bastante contrária, né? Tipo, ela luta bastante contra qualquer forma de educação sexual nas escolas. E eu achei muito interessante o que se trouxe sobre o neoliberalismo, justamente, né? A influência disso nas nossas subjetividades, na nossa racionalidade e em como a gente se relaciona com as pessoas mesmo, né? Isso muda o jeito que a gente vê o outro. Então, eu acho importante que a gente aqui, como profissionais, como estudantes, enfim, como eternos estudantes, a gente esteja ciente dessas questões, né? E desse contexto maior também que influencia a gente, infelizmente, às vezes sem a nossa percepção mesmo. E Bruna, queria fazer só uma última. Não dá para passar por aqui e não fazer essa menção, né? Hoje é o Dia da Visibilidade Intersexo. A gente precisa lembrar que o Brasil ainda precisa avançar muito na pauta intersexo. A gente ainda tem uma resolução do Conselho Federal de Medicina de 2003 que possibilita a mutilação de corpos infantis. Se a gente tiver um entendimento de que o gênero nunca foi binário da forma como a gente compreendeu, as pessoas intersexo estão aí para provar isso. As pessoas trans existem em todas essas sociedades indígenas que a gente comentou. Elas existiam muito antes da gente entender a sociedade como a sociedade é. Essa ideia binária, ela foi construída. E ela foi construída com um único propósito, que é o de possibilitar que o machismo e o patriarcado
Entendam as pessoas como mais e menos importante, quem servirá e quem ordenará as coisas. Se a gente conseguiu entender isso, a gente vai avançar. E aí, quanto mais a gente puder utilizar o termo intersexo, mais a gente vai conseguir fomentar que ele seja um marcador de gênero. Para marcar o gênero de pessoas intersexo, a gente vai proteger crianças que são submetidas à cirurgia em idade muito pequena, e a gente vai, inclusive, possibilitar que essas pessoas tenham dignidade e cidadania garantida. Mais uma coisa que eu acho que é importante de ressaltar é que as pessoas trans, quando se reconhecem enquanto pessoas trans, elas podem ter passado por condições intersexo sem nunca ter sabido disso. Então, é importante também que a gente saiba que pessoas intersexo são muito mais comuns do que a gente imagina. E que, às vezes, o fato da gente não ter uma saúde que possibilite um acesso a essas pessoas, que não seja com pauta nessa ideia de patologização, a gente vai conseguir fazer com que essas pessoas tenham também mais cidadania e direitos garantidos. Então, só para lembrar, não dá para esquecer, hoje é dia 26 de outubro, dia da visibilidade intersexo, e todos juntos, sem esquecer ninguém, sem deixar ninguém para trás. Ai, obrigada, Ariadne. Importantíssimo mesmo esse lembrete. Desculpa, Psy, pode falar. Nossa, eu falei boa. Boa, Ariadne. Boa. Foi uma ótima lembrança. Bruna, eu queria falar uma coisa na minha fala, e eu acho que era importante a gente trazer ela aqui, né? Claro. Hoje a gente não fala mais, quando vai se referir às pessoas vivendo com HIV e AIDS, soropositivas, né? E aí é importante explicar por quê. Nos anos 80 e 90 se falava muito, fulano morreu de AIDS, fulano, não sei quem está morrendo de AIDS. E era uma coisa meio contínua, a morte nesse ideário. O movimento HIV/AIDS passa a atribuir a prioridade da pessoa antes do vírus. Então, por isso que não é soro positivo. O vírus não vem primeiro, né? A pessoa vem primeiro. E essa pessoa, ela está vivendo, celebrando, com vida plena, com possibilidade de sexualidade, com possibilidade de sonhar. Então, eu acho que não seria completa a minha participação aqui sem falar sobre esse termo e incentivar que a gente vá usando. Tudo bem, uma vez usou soro positivo, lembra que existe um termo melhor que vai contemplar essas pessoas. Tem pessoas que vão usar pessoas sendo com HIV apenas, e outras vão usar pessoas sendo com HIV/AIDS, porque a AIDS não acabou, ela ainda existe, pessoas, infelizmente, ainda morrem. Então, isso é uma denúncia. É isso, precisava trazer para vocês. Não, com certeza, Cadu. Obrigada por essa observação. Acho importantíssimo também o poder da linguagem, né? A linguagem muda o jeito que a gente pensa nas coisas, então é importantíssimo mesmo ter essa prioridade da pessoa, né? Pessoas que convivem ou vivem com HIV/AIDS. Obrigada por essa observação. Obrigada, Ariadne, também por essa observação importantíssima quanto a pessoas intersexo, que inclusive a gente vai ter algumas aulas aqui no nosso curso sobre intersexualidade, então vai ser muito interessante, importante essa lembrança sempre. E, pessoal, infelizmente já deu o horário da nossa aula, mas então eu queria agradecer mais uma vez a presença de vocês, as falas maravilhosas. Que bom que vocês conseguiram acompanhar a primeira aula também, porque eu acho que casou muito bem os temas hoje. Psy, eu vou mandar para você o link da primeira aula que você estava trabalhando, né? Não conseguiu participar. Mas então é isso, pessoal. Muito obrigada para todo mundo que está acompanhando aqui a gente hoje. E obrigada aos nossos convidados ilustres que foram incríveis, assim. Obrigada mesmo.